Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, sou Rodrigo Tavares, da família Tavares pelo Mundo. Se você não segue o nosso canal, se é a primeira vez que você está vendo algum dos nossos vídeos, segue a gente no YouTube. Nós temos a nossa página no Instagram e a gente conta com vocês aí para estar compartilhando experiências e para a gente passar um pouco da nossa vivência, né, aqui em Portugal. O vídeo demorou um pouco a sair, a gente teve muita coisa que aconteceu durante esse período aí. Só quem chega sabe como que é a situação, mas eu vou fazer um cronograma de vídeos assim. Eu vou começar desde onde a gente parou, fazendo a sequência para vocês não se perderem nesse meio tempo. Bom, vamos lá. Eu vim para Portugal no dia 12 de outubro de 2022 e passei pela imigração sozinho. Logo em seguida, em novembro, a minha esposa veio com as crianças. E foi outra experiência, então nós vamos ter esse vídeo e vamos ter mais um vídeo dela falando a experiência dela. Eu anotei aqui para listar para vocês, porque a minha imigração ela foi bem pesada, bem difícil. Eles foram bem rígidos nas perguntas, na entrevista, né? Então assim, resumidamente, como que foi? Eu peguei o voo de Brasília para Lisboa direto, saltei em Lisboa e já fui para a fila da imigração. O voo foi tranquilo e tudo. Já tem alguns trechos do voo, da chegada em outro vídeo nosso, mas não deu para filmar tanta coisa, porque dentro do avião é complicado você filmar, tem outras pessoas e tudo, quando as pessoas veem que você está filmando, alguns não acham muito bom, e tá certo, não estão errados por isso. Então, chegando em Lisboa, cheguei, o dia ainda estava bem escuro, né? Eu cheguei às 6 da manhã, estava bem no inverno, então o dia ainda estava bastante escuro. Cheguei na fila, não tinha tanta gente, devia ter metade daquelas faixas que eles colocam para dividir ocupadas. O meu voo, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo do dia, então tinha bastante espaço vago, né? A gente estava bem confortável lá, as filas não estavam imensas como se vê normalmente. Esperei a minha vez, tranquilo, conversando com a minha esposa, conectei no Wi-Fi do aeroporto, tava conversando com a minha esposa, tava conversando com o pessoal da agência de viagem e fiz todo esse procedimento aí e chegou a minha vez. O pessoal fala, fica olhando aonde que tá andando mais rápido e tal. Bom, eu penso assim, pode ser que uma pessoa que esteja passando todo mundo chegue na sua vez e pare, ou esteja parando todo mundo e chegue na sua vez e passe. Bom, o que é para ser de cada um é de cada um. Deus abençoa a cada um de vocês na sua jornada, na hora de passar. Que escolham as palavras certas e se preparem. Estudem, porque, como eu vou falar o que aconteceu comigo aqui, vocês vão ver que, mesmo estando preparado, estando tudo na ponta da língua, aí sim é que ele foi realmente questionando as coisas. Eu entreguei o passaporte. Assim que eu entreguei o passaporte, ele não falou nada, né? Eu cheguei, dei bom dia. Ele respondeu assim com a cara baixada, não fez questão de olhar para mim. Eu coloquei meu passaporte lá em cima e fiquei aguardando. Ele ficou mexendo no computador durante algum tempo, aí pegou meu passaporte, olhou, verificou lá no sistema dele, olhou para mim, perguntou o motivo da minha viagem. Eu falei que eu estava de férias, era turismo, estava de férias. Ele me perguntou quantos dias eu iria ficar. Aí eu falei para ele que eram 10 dias. Olhou mais alguma coisa no sistema lá, não sei se estava anotando o que ele estava fazendo. Me perguntou, depois de perguntar quantos dias, ele perguntou o que eu fazia no Brasil. Eu falei que eu tinha uma empresa de elétrica e informática, sonorização. E então ele me perguntou, aí ele perguntou, né? Falou assim, e a sua empresa está fechada? Eu falei, não, tem gente tomando conta dela. Me perguntou o que eu iria conhecer em Portugal, né? O que eu vim conhecer aqui em Portugal. Aí eu falei para ele 6 pontos turísticos que eram os que estavam na mente, que são os pontos principais. Torre de Belém, Oceanário, enfim. Falei vários pontos. E
como eu iria ficar 10 dias, ele me perguntou quantos pontos, eu falei 6. Até esse momento foram 6. Aí ele me perguntou onde eu iria ficar. Quando ele me perguntou onde eu iria ficar, eu tava com a carta convite dentro da minha mochila, né? A única coisa que eu tava em mãos era o passaporte, nada mais. Nada mais do que isso. Aí falei que eu iria ficar na casa de um pastor amigo meu. Ele me perguntou, falou assim, você vai pra casa de algum amigo? Eu falei, sim. Ele, então você tem carta convite? Eu falei, tenho. E fiquei assim, não peguei nada mostrando que eu iria entregar. Aí fiz conforme o pessoal da agência de viagem me aconselhou. E falei pra ele, tenho sim. Aí ele, eu posso ver? Aí eu falei sim. Aí abri a mochila com calma. Peguei uma pasta onde tinha o meu seguro viagem, onde tinha a carta convite. Por precaução eu também tinha uma reserva do Airbnb. Tava lá dentro, guardadinha. Então ele me pediu para ver a carta convite, eu abri com calma, procurei onde estava, entreguei para ele. Na carta convite, eu tinha a carta convite e a cópia do BI do pastor que me entregou a carta convite. E realmente ele era amigo meu, a gente tinha... ele só não estava em Portugal, ele estava no Brasil na altura. Até poucos dias antes da minha viagem foi o aniversário do meu filho e eu tenho fotos deles lá na nossa casa, confraternizando com a gente e tudo. Então, ele falou, o pastor falou para mim, olha, Rodrigo, você vai falar que você vai para casa de um pastor amigo seu. Você não está mentindo, você vai para minha casa. Se por um acaso ele for consultar e ver que eu não estou no país, se ele tiver acesso à minha saída do país, você fala, não. Ele me emprestou a casa, eu estou indo para a casa dele. Você não está mentindo em nenhum momento, não vai dar nenhum tipo de problema para você nem para mim. E tudo bem. Inclusive, hoje ele já está de novo em Portugal. Ele estava de férias lá no Brasil e acabou vindo para cá, só que não coincidiu as nossas datas. Então ele falou para mim, você vai dizer para ele dessa forma que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, dessa forma eu fiz, falei que ia para casa de um pastor amigo meu. Ele pegou, foi lá, verificou os dados. E nesse momento ele demorou até um pouco, porque acho que ele foi consultar o BI, o número do BI para ver se era verdadeiro, os dados da carta, o endereço que é cadastrado lá, não sei se ele tem acesso com certeza deve ter, ao endereço que é vinculado à pessoa. Então ele verificou tudo. Aí me perguntou há quanto tempo que eu conhecia esse pastor, e onde eu tinha conhecido ele. Eu falei, mano, conheci na igreja e nos tornamos amigos e tudo, aproximadamente uns 2 anos. Aí ele falou assim, e ele chamou você pra vir pra casa dele? Eu falei, sim, sem nenhum problema. Aí perguntou sobre a minha família, se eu era casado. Eu falei que sim, que era casado, que tinha 3 filhos. E me perguntou por que eu vim sozinho. Eu falei, olha, eu tirei uns dias pra mim, pra eu poder descansar. E vim conhecer o país. Então ele questionou, assim, perguntou, mas por que a família não veio? Eu falei, bom, a minha esposa está trabalhando, ela trabalha em uma clínica, meus filhos estão em período escolar e deu certo para eu vir nessa data. Então ele me perguntou novamente o que eu fazia no Brasil. Aí eu falei para ele, olha, conforme eu já te falei, eu tenho uma empresa de elétrica, informática e sonorização lá no Brasil. Trabalho com eventos lá também. Aí ele perguntou onde eu iria. Eu falei novamente para ele, falei, vou para casa de um pastor amigo meu e vou passear. Perguntou novamente para mim, quantos dias? Eu falei, 10 dias. E quais locais você quer conhecer? Aí novamente eu falei, Torre de Belém, os pastéis de Belém, Oceanário. Falei os 6 pontos, que eram 6 pontos que na altura eu tinha na cabeça já fixado. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai ficar 10 dias e só sabe 6 pontos? Eu falei, olha meu amigo, eu tenho a agência que me vendeu a passagem, eles me deram um guia de sugestões, com 26 pontos que eu posso vir a conhecer. Os que eu falei são os que eu faço questão de conhecer.
Agora eu tô vindo de férias, eu não tô vindo cumprir a agenda. Então, se eu quiser ficar 10 dias dentro do hotel, eu não posso. Se eu quiser ficar 10 dias dentro da casa do pastor dormindo, eu não posso. Aí ele, sim, mas... Eu falei, pois então, eu sei 6 pontos, esses são os que eu quero conhecer. Se der pra eu conhecer todos em um dia só, e eu quiser ficar 9 dias, eu vou ficar dentro do quarto dormindo. Se eu quiser ficar conhecendo todos os pontos, passar o dia inteiro batendo perna na rua, eu vou. Eu não vim para cumprir a agenda, eu vim para poder passar férias e descansar. Esse é o motivo da minha viagem. Aí ele perguntou, tá certo. E você tem passagem de volta? Eu falei, tenho sim. E fiquei na mesma. Ele, pode me mostrar, por favor? Sim. Aí eu peguei o telefone, procurei o bilhete que o pessoal da agência tinha me encaminhado. Eles falaram, olha, Rodrigo, você vai apresentar, pode apresentar no telefone, não precisa ter nada impresso. Hoje é tudo digital, tem o QR Code, você apresenta para ele. Eu peguei, abri o telefone, localizei a passagem, mostrei para ele, entreguei o telefone para ele. Aí nesse momento ele já não ficou mais tanto voltado para mim. Ele já estava com o telefone nas mãos dele e ficou olhando. Olhou o fundo do telefone, olhou a frente, virou de um lado para o outro, ficou observando o telefone e comentando com o colega dele sobre o telefone. Aí ele ainda comentou que era um telefone aparentemente muito bom, muito legal, muito fixe, que ele falou. Eu falei, sim, é muito fixe, que é uma gíria que eles usam aqui para legal. Virei para ele e perguntei se tá tudo ok. Ele pegou e falou assim, só um minuto. E ficou mexendo no computador durante um bom tempo. E nisso nós paramos de conversar. Aí tinha acabado de entrar uma outra moça no guichê ao lado, que ela veio sem carta convite, não tinha reserva em hotel, não tinha passagem de volta. E os dois atendentes, o que estava me atendendo e o que estava atendendo ela, aí já focaram, os dois focaram nela. Perguntando para ela, para onde você vai? Ela, vou para casa de um amigo meu, certo? E você tem carta convite? Ela, não. Ele, como assim você não tem? Se uma pessoa que está aqui legalizada te convidou, sabe que obrigatoriamente tem que ter uma carta convite. Ela, não, eu não sabia, ele também não me falou nada. Aí ela, pois então, você tem alguma reserva de hotel? Não, eu vou para casa dele. Aí ela falou, então, ele falou, então você liga para ele e pergunta o endereço, a gente precisa de um endereço. Quem que é essa pessoa? Me passa o nome dessa pessoa e o telefone que eu vou ligar para ela. Não, não. Aí ela começou a desconversar. Aí ele perguntou assim: você tem a sua passagem de volta aí? Ela falou que não. Quando falou que não, aí ele falou: olha, faz pelo menos como o colega aqui do lado, que tem tudo. Ele tem o local para ficar, ele tem a passagem de volta, agora você não tem nada. Infelizmente, você não vai entrar no país. Porque, obviamente, você está vindo com alguma coisa errada. Então, nesse momento, o que estava me atendendo já estava pegando o telefone, ligou na companhia para saber quando a minha passagem, isso aí eu já escutei ele falando, quando que a minha passagem tinha sido emitida e se ela estava paga. Ele só, ele só me falou assim, na hora que ele desligou o telefone, falou, olha, tudo bem, confirmei, sua passagem está válida. Então ele pegou, carimbou o meu passaporte. A colega do lado, eu não sei o que aconteceu, porque na hora que ele carimbou o passaporte e me entregou, falou bem-vindo a Portugal, eu não olhei para trás. Eu estava só com a minha bagagem de mão e uma mochila, do jeito que estava, eu só peguei minha mala e atravessei. Aí, de qualquer forma, a gente passa por onde pega a bagagem, porém eu não estava com nenhuma bagagem e já fui direto. Então, assim, resumidamente, né? Conforme vocês sabem, nosso canal não tem aqueles vídeos feitos em cenário, em muita coisa. A gente faz aonde dá, da maneira que dá, de forma simples. Nossa conversa é simples, nós somos pessoas simples, somos filhos de Deus e estamos aqui para crescer pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente. Que nós viemos seguindo um chamado de Deus. Deus tinha um propósito na nossa vida de nos trazer para cá, nós viemos. Nesse meio tempo passamos por muita coisa. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, como se diz. E vão conhecer mais um pouco da nossa história. Então, essa foi a minha experiência. Saí
do guichê de atendimento, já me encaminhei direto para onde tem a bagagem. Como eu não tinha bagagem para recolha, né, já não aguardei, eu já saí direto. Um colega que estava vindo também, um colega brasileiro, ele passou por... Eu ajudei ele a sair com os carrinhos, que ele estava com 6 malas, mas na hora que a gente foi para o rumo da saída, o pessoal da alfândega pegou e perguntou daquela quantidade de malas, né? Aí falou que era dele e eu só estava ajudando a levar o carrinho até lá fora. Aí eles falaram que precisava abrir a bagagem dele. Não, sem problema, pode colocar todos os carrinhos aqui. Eu deixei o carrinho e continuei. Já tinha pego o número do contato dele pra gente poder depois manter contato, que a gente ia pro mesmo local. A gente estava saindo dali do aeroporto de Lisboa. Aí falaram, se você quiser me esperar lá fora pra gente dividir um Uber ou um TVDE até na Estação Oriente, pra gente poder pegar o ônibus e ir pra Porto, que ele também iria pra Porto, a gente divide. Aí eu falei, tá bem, eu vou esperar, porque de qualquer forma eu vi que era 2 km, mas 2 km puxando uma linha daquelas pequenas de mão ia ser uma jornada. Primeiro contato com o país, primeiro choque de realidade. Na hora que você sai do aeroporto já é uma, assim, você já vê um outro país, você já se sente em outro país, né? Apesar de que o local parece, como toda saída de aeroporto, com o aeroporto, por exemplo, de Brasília, era bem parecido, muito movimento e tudo. Eu falei, não, então vamos esperar. Aí fomos até a Estação Oriente, peguei o ônibus, autocarro, como eles falam aqui, e fomos para Porto. Aí, chegando em Porto, ele seguiu o destino dele, eu segui o meu, e logo depois descobrimos que a gente estava a coisa de 2 quarteirões um do outro. Isso já alguns dias depois. Mas, enfim, esse foi o nosso primeiro contato, né, com Portugal, com os portugueses. A imigração, a minha imigração foi dessa forma. No próximo vídeo, minha esposa vai explicar como que foi a dela, passando com as crianças. A dela foi bem mais tranquila. A minha, eles perguntaram por diversas vezes a mesma coisa, querendo ver se eu entrava em contradição. E a todo momento, conforme o pessoal me explicou, falou, Rodrigo, respostas firmes, diretas e curtas. Não inventa história para nada. Chega, fala o que eles te perguntam e pronto. Então, foi o que eu fiz. Respostas curtas, diretas. Passei numa boa. Confesso para vocês que estava muito nervoso. Aconselho a todos ficarem calmos, o mais calmo possível, querendo ou não ali a gente está sob pressão, mas tenta manter o máximo de calma possível. Crie na sua cabeça o seu roteiro, tudo certinho, para que quando te perguntar você saiba e não fique gaguejando, não fique procurando resposta. Perguntou, você tem que responder na hora. Foi dessa forma que deu certo para mim. Eu já estou aqui há alguns meses. O vídeo demorou a sair. Peço desculpa para vocês, mas aconteceram muitas coisas. Nos mudamos. Esse vídeo mesmo estou gravando em Sintra, aqui em Lisboa. Nós estamos para cá agora, né? E muita coisa aconteceu. Nos próximos vídeos a gente vai contando aos poucos. Vai ter vídeo que vai ficar fora da cronologia, porque foram vídeos que já foram feitos na época, mas o primeiro que era para ter sido postado era esse da imigração, e eu acabei postando outras coisas primeiro. Mas enfim, vai dar para vocês seguirem mais ou menos. Peço a vocês que dê um like, é bem importante pra gente, para o YouTube passar mais o vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal se você tem interesse em saber como é a vida de uma família. Não somos família para chegar aqui e mostrar mil e uma maravilhas. Nós vamos mostrar as coisas boas, as coisas ruins, vamos mostrar os perrengues que a gente passa. Vamos explicar como que é em questão de escola das crianças. Nós temos 3 filhos e as 3 estão estudando. Nós vamos explicar para vocês o que é o passo a passo. Vou explicar sobre documentação. Eu já tenho autorização de residência, vou explicar como que foi feita. Ontem eu comecei o processo para fazer o cartão cidadão, vou explicar para vocês como que é feito. Então vai ter vídeo de tudo isso. Então se inscreve aí no canal, deixa um like para nós, para dar uma ajuda no canal a crescer, a ter engajamento. Compartilha se você conhece alguém que está em Portugal, que chegou há pouco tempo, ou que precisa de alguma ajuda.
pode passar para eles o link do nosso canal. Nós estamos trabalhando também com um projeto de evangelização, então se tem alguma pessoa que está aqui, precisa de uma força, precisa de conversar, quer conhecer sobre Deus, chama a gente aí, a gente vai estar encaminhando vocês, vamos levar vocês a apresentar nossa igreja, o que a gente puder ajudar a gente vai dar uma força também, tá certo? E segue a gente no Instagram a gente sempre posta mensagens motivacionais e também vamos estar postando alguns reels com dicas rápidas. Aqui no YouTube é a coisa mais explicada, mais demorada, e lá no Instagram a gente vai ter uma movimentação maior, tá certo? Lá vai ser quase que diariamente, às vezes até mais que uma vez por dia. E já no YouTube a gente demora um pouquinho a mais porque dá um pouco mais de trabalho para gravar, para subir tem que ser na internet em casa, no computador, não dá para subir no meio da rua porque senão a internet do plano de telefone vai embora. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra gente. Se não gostou, espero que a gente melhore nos próximos. E essa é a minha experiência até então com a imigração. Vou passar para vocês todo o passo a passo de tudo que a gente for fazendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus.